Oiê, aqui é a Ana Paula e você está no podcast Sherlock Holmes. Continuando a nossa série sobre rivalidade feminina, especialmente. Lembrando que nós já falamos sobre gramas mais verdes e também sobre perdão. Continuando esse assunto, quem me acompanha no Instagram, sim, a maioria dos assuntos aqui eu interajo bastante com vocês no Instagram. Quem me acompanha por lá lembra que uma das perguntas que eu fiz sobre isso de rivalidade foi o porquê que vocês achavam que era mais fácil fazer amizade com homens do que com mulheres, né? No caso, as mulheres. E eu pedi também para os homens responderem o porquê que eles achavam que as mulheres gostavam tanto de dizer algumas dessas frases. Eu duvido muito que qualquer uma de vocês já não tenha dito coisas como: faço amizade mais fácil com homens. Tenho muito mais amigos homens do que mulheres. Eu me dou melhor com os homens. Prefiro a amizade dos homens. E o mais engraçado dessas frases é que toda mulher já disse isso pelo menos uma vez na vida, mas a gente fala como se fosse algo exclusivo nosso, né? Para se gabar, algo que nós nem percebemos que todas as outras dizem. Parece que é uma questão de mérito, parece que é algo que te faz mais especial, mais inteligente. Hoje eu convidei novamente aqui no podcast, convidado de honra. Eu já estou quase mudando o nome do podcast para algo que faça referência ao nosso pastor, né, o reverendo Emílio Garofalo Neto, de novo. Pastor, estou muito feliz com a sua participação de novo aqui com a gente. Muito obrigada. Oi, Ana, tudo bem? Bom estar aqui contigo para a gente tentar desvendar aí mais um mistério. Sherlock, a desvendadora de mistérios. É um prazer estar aqui para ajudar. Espero ser útil aí ao nosso público. Legal, gente. Eu, inclusive, trouxe o pastor Emílio para falar sobre esse assunto, porque em setembro ele vai falar na Conferência Fiel Jovens um tema que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje, que é defraudação digital, né, pastor? Isso mesmo, Ana. Na Conferência Fiel Jovem eu vou falar sobre defraudação digital. E eu vou usar 2 palestras para isso, para lidar com o fato de que há maneiras, algumas muito óbvias e algumas um tanto sutis, pelas quais irmãos e irmãs acabam defraudando seus irmãos e suas irmãs. E a gente vai considerar isso biblicamente. Acho que vai ser muito proveitoso. Tenho certeza que sim. Olha, um dos nossos assuntos aqui vai tocar também nesse ponto da defraudação. Mas vamos lá. Eu fiz a seguinte pergunta no Instagram. Por que você acha que faz amizade mais fácil com homens? E como eu disse, também pedi para os rapazes responderem. Foi muito legal. A gente vai passar aqui pelos quatro respostas mais padrões que eu recebi. E a primeira delas, que as mulheres mais falaram, foi sobre competitividade, comparação e rivalidade, né? Porque eu faço amizade mais com o homem, porque com eles tem menos competitividade, tem menos comparação, tem menos rivalidade. Foi assim, 80% das respostas. Acho bom, nesse ponto, lembrar vocês que nós temos o primeiro episódio dessa série, que é o Gramas Mais Verdes e a Inveja, porque eu falo bastante sobre essa questão da comparação, da rivalidade, da competitividade. Então pode ir lá que esse assunto vai estar um pouco mais completo também. Ana, é verdade. Muitas vezes as mulheres acabam tendo mais facilidade para fazer amizade com os homens, porque eles não estão competindo com elas em algumas coisas que para as mulheres são muito importantes. Tá, a gente sabe disso. De repente, se entre as meninas vai ter aí uma comparação, sei lá, da roupa, ou disso, ou daquilo, os homens não estão comparando isso com as mulheres. Os homens também são competitivos, sim, entre si, em algumas coisas. Não nas mesmas que as mulheres necessariamente. Mas o meu ponto não é se é mais fácil ou não por causa da competitividade. Mas eu acho que o que a gente precisa pensar é o seguinte. A Bíblia nos chama a fazer coisas difíceis. A Bíblia não diz pra gente simplesmente procure o caminho mais fácil e pronto. E sim, talvez seja verdade que ser amigas de mulheres seja mais difícil para as moças do que ser amigas de homens por causa disso. Mas o tempo todo as Escrituras nos falam que nós somos desafiados por Cristo, pelo bem do corpo de Cristo, pelo bem do nosso crescimento e das nossas irmãs, estarmos nos envolvendo com elas. Por exemplo, Tito, carta de Paulo a Tito, fala sobre a necessidade de mulheres mais velhas treinarem mulheres mais novas. Se as mulheres mais velhas e mais maduras forem ter essa atitude de não quero me aproximar das mulheres mais novas, ainda mais as mais novas, que são mais bonitas, que ainda têm a beleza que eu talvez já tenha perdido, que tenha o vigor da juventude,
que tem ainda o fôlego e tantos caminhos abertos na sua frente para viver. Eu não. Vai ser muita competitividade para o meu coração. Mas a Bíblia fala que mulheres mais experientes precisam sim ser essa referência para mulheres mais novas. E se elas ficarem nessa de, é mais difícil porque tem comparação, tem competição, a gente vai perder algo muito importante no corpo de Cristo. Perfeito, pastor. Bom, a outra resposta que apareceu bastante foi sobre um caráter de parecer mais descolada, mais madura, mais especial, né, diferente, mais inteligente, como se a gente colocasse os homens realmente, nós mesmos, num patamar muito maior, né, pastor? O que o senhor tem a dizer sobre isso? É interessante, Ana, que muitas tenham respondido isso, né? Acho curioso. Porque como você já apontou, isso já mostra um estereótipo e um preconceito das mulheres com as próprias mulheres. Por que ter amigos homens é algo mais maduro do que ter amigos mulheres, né? Como se homens não fossem fúteis, cabeça de vento e coisas assim, sabe? Homens também são essas coisas. Às vezes, talvez porque os homens demonstrem menos essa futilidade do que as mulheres e elas fiquem com essa impressão. Mas nós também somos bem assim. Como se correr atrás de bola não fosse futilidade. Fica no ar. Certamente tem muitas coisas que os homens fazem que as mulheres consideram fúteis também. Mas eu acho que isso tem a ver com autoimagem. Talvez seja muito a questão de que se você percebe na sua cabeça de que você não faz igual às outras, todas as amigas têm o grupinho das amigas que estão juntas em tudo, mas você não, você está acima daquilo. Você está acima de ser essa. Você é tão descolada e tão madura que você tem amigas homens. Você é tão especial e assim por diante. E talvez você não esteja percebendo que isso seja só uma forma de auto-idolatria. De você estar, no final das contas, se vendo tão grande que você está acima de ter amizade com mulheres. E, voltando ao ponto anterior, isso não é bom. Primeiro que ninguém vai dizer assim, não, é que eu sou fútil. Você sempre vai dizer as outras que são, né? Ninguém se acha, não se acha o especial assim dessa forma. Todo mundo sabe no fundo que tem suas deficiências e assim por diante, mas a gente tenta de alguma forma compensar. E talvez seja muito disso. Eu acho que se as mulheres maduras forem ter essa atitude de não, eu só vou ter amizade com homens, aí de novo o mandato de Paulo a Tito não vai ser atendido. A irmã que é madura, ao invés de olhar e falar assim, eu não quero ter amizade com esse bando de mulher fútil e imatura, não é essa a solução. A solução é você que está à frente, você que já cresceu mais na fé, no amor e na esperança bíblica, cabe exatamente a você pegar as mulheres fúteis, imaturas e criançonas e ajudá-las a crescer. É justamente pela sua proximidade, pela sua amizade que você vai botar as outras debaixo da asa e vai falar, vem cá, vamos crescer. Ao invés da rivalidade, né? Ao invés da briga, ao invés da competição, vai ser a ideia de que a minha igreja vai ser mais forte se eu ajudar as minhas irmãs a crescer. O corpo de Cristo vai ser mais belo se eu ajudar as minhas irmãs a amadurecer. Ao invés de ter essa atitude de não, mulher é muito difícil, vou ser amiga de homem e pronto. Nossa, sensacional, é isso mesmo, gente. Se estiver incomodando, avisa que a gente continua, tá? Sobre isso, eu acho que muitas também de nós já vimos acontecer com a gente tantas vezes de achar que a outra é fútil, né, entre aspas, chata, seja o que for, metida, e quando a gente chega mais perto, quando a gente conhece, a gente vê que não é. Toda mulher tem uma história de vida. Toda mulher tem algo para compartilhar com a gente, algo para dividir. E, especialmente no corpo de Cristo, é isso mesmo. A gente cresce com o que a gente conhece das outras mulheres de outras histórias, da empatia, do auxílio, de viver, de se alegrar e de chorar com elas. Coisas tão diferentes do que a gente vai viver individualmente, certo? Pastor, e como a gente lida com a questão quando as mulheres elas dizem que elas queriam até fazer amizade com as mulheres, mas elas não conseguem, elas se sentem excluídas, elas se sentem desprezadas pelas outras mulheres. Como é que a gente faz? Veja, Ana, é verdade que muitas vezes a gente vê nas igrejas essa coisa feia que é a exclusão, que é a panela, que é uma campanha de difamação, que é um grupinho fechando-se e impedindo a entrada de pessoas. Isso acontece, a gente não nega isso. Mas eu acho que se a gente ampliar, a gente vai ver que
todo tipo de pessoa se sente um pouco excluído. Tem algumas mulheres que talvez responderiam, eu sou excluída porque eu sou feia. Mas talvez outras dissessem, eu sou excluída porque eu sou bonita. Algumas dissessem, eu sou excluída porque eu cheguei agora na igreja. Outras diriam, eu sou excluída porque só dão atenção para quem está chegando e a gente que está aqui há muito tempo ninguém nem nota. Talvez algumas dissessem, eu sou excluída porque eu gosto de estudar teologia e isso é ameaçador. Outras diriam, eu sou excluída porque eu não gosto de estudar e agora está todo mundo nessa de ler teologia, né? Sobrei aqui. Alguns diriam, eu sou excluída porque eu sou isso ou porque eu sou aquilo, porque é parte do nosso coração a gente sentir realmente que a gente não tem o que merece, a atenção que merece, o cuidado que merece. E eu diria algumas coisas. A primeira é, seja você a solução. Ao invés de sofrer por estar sendo excluído, eu não estou negando que talvez você esteja sendo. Mas olha você para quem também está. E vai você notar quem são as pessoas que estão na igreja que ninguém está falando. Quem são as pessoas que estão aqui na igreja que saem rapidinho no final do culto porque ninguém fala. Quem são as pessoas que sequer sabem que tem um grupo de WhatsApp da mocidade? Quem são as pessoas que nunca vão num acampamento ou que vão no acampamento e ficam isoladas? Sabe, ao invés de você querer que os outros mudem para contigo, seja você a pessoa que pelo próprio exemplo vai incluir e vai cuidar. Essa é a minha sugestão. Bom, outro ponto colocado pelas mulheres foi dizer que os homens são menos complicados, né? Mais fácil de lidar, são mais práticos, ainda essas características exaltando, né? Olha, Ana, pode ser verdade que os homens sejam menos complicados com algumas coisas. Os homens são mais complicados com outras do que as mulheres. As mulheres e os homens são complicados de formas diferentes. Então sim, acaba sendo mais fácil lidar com os homens porque as complicações não são as mesmas. Então você não sente o tempo todo que está olhando no espelho. E eu acho que esse é o problema. Quando você vê suas amigas sendo tão difíceis de lidar como você é, quando você vê suas amigas tendo as mesmas invejinhas e raivinhas e birrinhas que você tem, você se vê no espelho e você é confrontado. Já os homens, eles são complicados de outras formas. Então não dói tanto. E é mais fácil até para você olhar e falar, os homens precisam mudar isso, mudar aquilo, tal atitude, tal jeito de pensar. Por quê? Porque dificilmente vai ser um espelho para você. Então, na verdade, não é só questão de ser mais fácil por serem menos complicados, mas é porque você não quer ficar olhando no espelho. Você não quer ter que lidar com quem você é. E suas amigas acabam te confrontando de um jeito que você não é confrontada pelos homens. E eu vou te dizer um segredo, tá? Acho que a gente já está até adiantando um pouquinho do próximo ponto. Mas muitas vezes, não é que os homens não são complicados, mas eles não querem se dar o trabalho de te confrontar. Porque talvez ele esteja com outro interesse que a amiga não tem, mas ele tem. E é assim que a gente vai para o nosso quarto e último ponto. É isso, gente. Nosso quarto e último ponto. Vamos comentar sobre o que os homens responderam. Eles também comentaram dizendo que acham que é porque eles são menos competitivos, porque as amigas já disseram que as mulheres dizem que eles são mais fáceis de lidar, né? Porém, minha surpresa, eu mostrei isso lá no Instagram, foi que vários deles assumiram que muitas vezes a mulher não percebe que ele está afim e que eles alimentam também uma carência da mulher e alimentam os egos da mulher. E foi assim, muito estranho, né? Lidar com os homens dizendo isso. Sobre isso até que o pastor acabou de falar, teve muita gente, muita menina que acabou ficando um pouco ofendida quando foi dito que dessa dificuldade, né, do homem confrontar a mulher por causa desses pontos. Mana, deixa eu dizer uma coisa pra você. Quem tem que cuidar do seu coração é seu pai, seu pastor, seu marido. O seu amigo homem, bom, não é ele que tem que cuidar do seu coração e você tem que guardar seu coração muito bem guardado. É sobre isso que a gente vai conversar agora. Ana, esse ponto ele é interessante pelas respostas que os homens deram lá no seu Instagram. E me parece ser um ponto cego das mulheres esse. Ou talvez elas percebam e não queiram perceber, ou finjam que não estão percebendo. Mas o fato é, muitas vezes, essa amizade flui tão bem porque há da parte do homem algum tipo de interesse maior, um interesse de afeto romântico ou coisa assim.
Você já parou para pensar que é muito mais comum que a tal da friend zone aconteça com a mulher dizendo para o homem, mas nós somos apenas amigos, do que o contrário? É muito raro que um homem diga isso para uma mulher, nós somos apenas amigos. Por quê? Porque, em geral, quando há essa relação de amizade, o homem acaba correndo para esse lado. O homem acaba correndo para esse envolvimento romântico. E muitas vezes, e talvez as mulheres não queiram admitir isso, mas eu acho que a maior parte dos homens admitiria, muitas vezes o homem gasta aquele tempo todo de atenção, tá ali sempre comentando no Instagram dela, tá ali respondendo todos os stories, todas as postagens, tá ali dando atenção, levantando a bola dela, levantando a moral dela. Quando ela faz aquele stories falando assim, mas eu tô tão feia hoje, ele corre lá para dizer que não, que ela tá linda. Isso não é só porque ele é um bom amigo para ela. Isso é porque ele tá ali usando essa amizade muitas vezes para tentar chegar no coração dela. E sabe, eu tenho aí 10 anos e pouco de pastorado, nesses anos eu nunca vi uma profunda amizade dessas que não acabe em um ou outro indo para esse lado romântico, geralmente o homem, geralmente ele que acaba se apaixonando, alguma coisa assim, e ela tem que dizer o famoso, mas nós somos apenas amigos, não tem nada disso, e assim por diante. Pois é, pastor, inclusive, é muito comum no meio cristão aquela aproximação de aproximar do coração mesmo, né? Desse cuidado do coração, que algumas me disseram que, meu amigo me exorta, você está lá se aconselhando com esse amigo, ele está te aconselhando, digamos, biblicamente, e a gente não percebe que como isso é perigoso, né? Esse é um tema muito delicado mesmo, tá ligado aí a como a gente faz aconselhamento bíblico, né, e tudo mais. E eu sempre lembro da orientação que Paulo dá para Timóteo, em 1 Timóteo 5:1, que ele está falando sobre como que ele lida. Timóteo é o pastor da igreja em Éfeso, e Paulo está instruindo para Timóteo algumas coisas. Ele sabe que Timóteo vai ter que pastorear homens e mulheres mais velhos e homens e mulheres mais novos. E Paulo precisa dizer para Timóteo o seguinte: ao lidar com as mulheres mais velhas, finge que você está tratando com a sua mãe. Ao lidar com as mulheres mais novas, finge que você está tratando com a sua irmã. Não é fingir no sentido ruim, mas pense como se estivesse tratando com a sua irmã. Por quê? Porque Paulo sabe que as coisas podem caminhar para uma confusão. Paulo sabe que se não tiver isso em mente o tempo todo, pode acabar gerando algo ruim, algo inapropriado. E aí Paulo fala com toda a pureza. Porque é disso mesmo que Paulo está falando. Ele está falando de algo não se tornar impuro e assim por diante. Então veja, o pastor Timóteo tem essa função de cuidar de todo o rebanho. Mas eu acho estranho quando eu vejo, por exemplo, um rapaz da mocidade que acha que é função dele cuidar do coração das moças da mocidade. Das moças da nossa juventude, entende? Eu olho para esse cara, eu como pastor, e falo assim, sei o que você está querendo cuidar. Sei bem esse negócio aí de vou pastorear as meninas. Deixa que a gente faz. Deixa que a liderança faz. E fora a liderança, pode ter certeza, eu tenho várias mulheres mais velhas na igreja que eu posso usá-las para cuidar das mulheres mais novas. Não preciso que você fique fazendo isso. Mas é claro, os homens fazem isso e eles descobriram um jeito muito fácil de fazer isso agora, que é justamente as mídias sociais, que é a parte do meu assunto que eu vou falar na conferência, né? A ideia é que justamente agora com essa facilidade de acesso que se tem às pessoas por meio dos direct messages de Instagram, de Facebook, do que for, os rapazes conseguiram muito mais fácil esse acesso para ficar cuidando do coração feminino. E às vezes a moça acha, ele cuida tão bem do meu coração, e ela não tá ligada que ele cuida do coração de umas 5 ou 6 do mesmo jeitinho, sabe? Com isso, gente, o que a gente quer trazer é que não podemos fingir que a gente não está tratando com o sexo oposto, que a gente não pode andar nessa beirada de risco, com essa falta de cuidado com o coração do outro e com o nosso coração. E o assunto aqui é justamente que você busque as amizades de mulheres, que baixe a guarda, que saia desse muro de conforto do elas são muito isso, elas são muito aquilo. Como eu falei para vocês naquele texto que eu li no episódio Gramas Mais Verdes, ela não é fútil, ela não é metida porque ela é quietinha. Chega perto, vai conhecer, dá oportunidade, entendeu? Nós temos que nos ver não como competidoras por espaço, nós somos cooperadoras no reino.
Sabe, Ana, no final das contas a gente volta aqui para a questão do que somos nós. Somos pessoas feitas à imagem de Deus, nosso coração é quebrado e é enganoso. E buscamos toda sorte de más razões, desculpas para não fazermos aquilo que Deus nos chama para fazer. A gente falou de diversas razões que as mulheres alegam para não quererem ter amizades com outras mulheres e no final das contas todas elas apontam para nossas idolatrias, apontam para as nossas inseguranças, apontam para motivações escondidas e coisas que a gente não quer admitir. Mas no final das contas, o que a gente precisa lembrar é que Cristo morre na cruz do Calvário para nos fazer um só povo. E não pode, como Paulo diz, uma parte do corpo dizer para a outra, eu não preciso de você. Se a mão disser para o ouvido, eu não preciso de você, ela está errada. Se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. E no final das contas, quando as mulheres falam, não quero amizade com mulher, não, o que ela está dizendo é, metade do corpo de Cristo não me é útil. Metade do corpo de Cristo é muito complicado de lidar. Metade do corpo de Cristo nem vale a pena o esforço. Metade do corpo de Cristo dá para eu viver sem. Metade do corpo de Cristo eu vou jogar fora aqui porque eu estou acima disso. Isso é ruim. Isso não é saudável. Sim, relacionamentos são trabalhosos. Todo tipo de relacionamento é trabalhoso porque são pecadores. E se existem livros dizendo, sobre casamento, quando pecadores dizem sim, a amizade também é isso. Amizades são pecadores, 2 homens, 2 mulheres, seja o que for, se aproximando e falando, nós seremos parte um do outro, nós seremos parte da história uma da outra, 2 mulheres dizendo, nós iremos apesar dos instintos naturais de competição, apesar dos instintos naturais de se sentir superior ou se sentir inferior, apesar das faíscas que às vezes ocorrem, nós temos o sangue de Cristo a nosso favor, nós temos o Espírito de Cristo habitando em nós. E nós somos sal da terra e luz do mundo. E esse mundo pode olhar para amizades femininas de crentes e ver aquilo que no mundo você não vai encontrar. Isso vai ser especial para esse mundo. Quando ele perceber que irmãs podem caminhar juntas, se amando, se cuidando, se protegendo, se apoiando. Uma levantando a outra em vez de uma rebaixando a outra. Uma bendizendo a outra em vez de maldizendo. Uma amparando a outra em vez de puxando o tapete. Uma ajudando a outra a crescer, ao invés de impedir o crescimento para que se sinta maior. Uma falando para a outra, vem aqui minha irmã, deixa eu te ajudar a andar. Com isso, eu só posso dizer, espero muito que vocês tenham gostado. Pastor, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por participar e nos esclarecer esses pontos aqui. Até a próxima!